Olá, turma. Mais um vídeo falando sobre inequações produto e inequações quociente. No entanto, no vídeo da aula de hoje, nós vamos tratar de inequações que envolvem funções quadráticas, tá? Então vamos aos exemplos. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte: resolver a inequação x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4 menor ou igual que zero. Bom, gente, eu acabei de falar que nesses exemplos a gente vai usar funções quadráticas. E como vocês podem notar, já nesse primeiro exemplo, aqui apareceu um polinômio de grau 3, que não é aquilo que a gente está estudando por enquanto. Então, o ideal em uma situação como essa é você fatorar o primeiro membro da inequação de modo que apareça funções que você já conheça, ou do primeiro grau ou do segundo grau. Então vamos lá, inicialmente eu vou fatorar isso daqui. Então nós temos x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4 menor ou igual que zero. Aqui, como eu disse, nós temos um polinômio de grau 3 e aí eu vou fatorar por agrupamento. Nesses dois primeiros termos eu vou colocar x ao quadrado em evidência. E aí, fatorando, né, nós temos x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica 4. E aqui, o que eu vou colocar em evidência? O que tem em comum? Na realidade, eu vou colocar o termo menos 1, até porque o que eu encontrar aqui dentro tem que ser obrigatoriamente igual a esse. Então, colocando menos 1, fica como eu preciso. X menos 4 menor ou igual a zero. E aí, completando a fatoração, eu posso colocar esse fator comum em evidência mais uma vez. E o que sobra? X ao quadrado menos 1 menor ou igual que zero. Agora sim, claramente eu tenho uma inequação produto, né? Os fatores desse produto são, respectivamente, essa função do primeiro grau e essa função polinomial do segundo grau, tá? E aí sim a gente vai resolver a inequação. Bom, vou chamar essa primeira função aqui de f. Então eu tenho que f de x é a função polinomial do primeiro grau, x menos 4. E vou chamar de g de x, essa função polinomial do segundo grau, x ao quadrado menos 1. E aí, como pré-requisito para resolver problemas como esse, você tem que saber resolver inequações do primeiro grau e inequações do segundo grau, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o estudo do sinal dessa função e dessa função. É assim que a gente resolve inequações, tá? Tanto do primeiro grau como do segundo grau, fazendo o estudo do sinal das funções. Bom, aqui é uma função afim, né, o polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta, mas antes de colocar aquela estrutura que a gente usa para estudar o sinal da função, a gente precisa encontrar a raiz. Bom, aqui é simples, né? X menos 4 igual a zero. Achar a raiz, basta você igualar a zero. E aí, resolvendo, eu tenho que x é igual a 4. Bom, agora sim, essa é uma função afim. O gráfico é uma reta. Lembre que essa é uma função crescente, já que esse valor é positivo. E aqui nós temos a raiz dessa função que eu chamei de f, que eu acabei de encontrar, é 4. Os valores acima do 4, né, para x acima do 4, os valores da função são positivos e abaixo os valores da função são negativos, tá? Então, já fiz o estudo do sinal dessa função. No caso dessa função, que é polinomial do segundo grau, ou função quadrática, você encontra a raiz da mesma forma, também igualando a zero, né? No entanto, aqui é uma equação do segundo grau, que você pode usar, inclusive, através da fórmula de Bhaskara. No entanto, essa daqui é bem simples, claramente a gente encontra que as raízes são essas, né? 1 e menos 1. Então, o gráfico é uma parábola, nesse caso côncava para cima, e aqui nós temos as raízes, que facilmente você pode encontrar, menos 1 e 1. Para x menor que menos 1, a parábola está acima do eixo x, então, consequentemente, são valores positivos. O mesmo ocorre à direita do 1 e aqui entre as raízes são valores negativos, tá? E aí, para finalizar, você monta aquela tabelinha em que você usa as raízes, todas as raízes que você encontrou, na ordem, ou seja,
menos 1, 1 e 4. Aqui do lado você coloca as funções, né? A função que eu chamei de f, a função que eu chamei de g e o produto f vezes g. Afinal de contas, essa é uma inequação produto. Tá? E aí a gente monta essa tabelinha e completa o estudo do sinal das funções. Então, vamos lá. O que é que acontece com a função f, que é essa daqui? Até chegar no 4, os valores são negativos. Então, até chegar no 4, os valores são negativos. Além do 4, né, acima do 4, eles são positivos. Então, essa é a configuração que nós temos. No caso da função g, entre as raízes, entre o menos 1 e o 1, os valores são negativos. Então, entre menos 1 e 1, os valores são negativos. E fora das raízes, os valores são sempre positivos. Fazendo o jogo de sinais, nós temos menos por mais, menos, menos por menos, mais, menos por mais, menos e mais por mais, mais. Agora sim, a gente precisa de valores menores ou iguais a zero, ou seja, precisa de valores negativos. E aí a gente vai finalizar apresentando o conjunto solução. Vou escrever aqui no cantinho, tá, gente? Então, conjunto solução, x pertencente aos reais, tais que, e aí são esses dois trechos, ó, valores que são menores que menos 1 e valores compreendidos entre 1 e 4, ou seja, x é menor que menos 1 ou x está entre 1 e 4. Vou pegar aqui, x entre 1 e 4. Agora observe que aqui tem igualdade, então aqui você coloca também. Perfeito? Então esse é o conjunto de solução. Números reais que satisfazem alguma dessas duas condições, né? Serem menores que menos 1 ou estarem compreendidos entre 1 e 4. Tá bom? Então vamos para o segundo exemplo. Nesse exemplo a gente não vai precisar fatorar, né? Claramente é uma equação quociente e nós já temos funções quadráticas, né? Funções polinomiais do segundo grau. Aqui, repetindo, eu precisei fatorar, porque aqui nós tínhamos um polinômio de grau 3. Então vamos lá, vamos separando as funções. Vou chamar a primeira função aqui de f. Então f de x é x ao quadrado menos 2x menos 3. E a função g de x é essa aqui no denominador. Menos x ao quadrado menos 3x mais 4. E aí, como eu já falei anteriormente, eu preciso fazer o estudo do sinal dessas duas funções quadráticas, tá? Então, vamos lá. Obviamente, eu preciso achar primeiro as raízes, então eu igualo a zero e utilizo a fórmula de Bhaskara. Bom, para ganhar tempo, eu já vou escrever as raízes aqui, tá, gente? Uma parábola côncava para cima e vai tocar aqui, né, nas duas raízes dessa equação do segundo grau. Tá? Como eu disse, você pode usar aí a fórmula de Bhaskara, que você vai encontrar como raízes os seguintes números. Vai encontrar 1, ou melhor, menos 1 e 3. Tá? É só resolver aí que você encontra esses valores, menos 1 e 3. Aqui é positivo, aqui também, aqui é negativo. Já essa equação, ou melhor, desculpa, já essa função, que também é quadrática, também tem duas raízes, só que como esse valor é negativo, ela é côncava para baixo. Também para ganhar tempo eu já vou escrever aqui as duas raízes, que são as seguintes, são menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Tá? Aqui é positivo, ou melhor, desculpa, aqui é positivo, né, porque está acima do eixo x, e aqui é negativo. Tá? Bom, então vamos lá, montando a tabelinha, funções f, g, e o quociente de f por g,
as raízes que eu encontrei na ordem, né, são as seguintes, são menos 4, menos 1, 1 e 3. Essa tabelinha é essencial para que você consiga apresentar o conjunto solução. Então vamos lá, o que é que acontece com a função f, que é essa daqui? Antes do menos 1, ela é positiva, está aqui, ó, até chegar no menos 1, ela é positiva, perdão. Entre o menos 1 e o 3, ela é negativa. E à frente do 3, né, para x maior que 3, os valores da imagem são positivos. No caso da função g, que é essa daqui, o que é que acontece? Antes do menos 4 é negativo e além do 1 também é negativo. Entre menos 4 e 1 são valores positivos. Agora, mais uma vez, a gente faz jogo de sinais. Mais por menos dá menos, mais por mais dá mais, menos por mais dá menos, menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. Nós queremos valores maiores do que zero, ou seja, valores positivos. Então, nós temos esses dois trechos aqui. Tá? E aí, para finalizar, o conjunto solução, x pertencente aos reais, tá ok. Aqui nós temos valores compreendidos entre menos 4 e menos 1. E aqui valores compreendidos entre 1 e 3. Ok? Então tá aí. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.